Em 2005, eu fui para os Estados Unidos estudar, em Los Angeles. E aí, em 2007, eu me mudei de Los Angeles para Boston e a gente resolveu ir de carro. Para quem não tem o mapa dos Estados Unidos na cabeça, imagina um retângulo deitado. Los Angeles fica no canto inferior esquerdo do retângulo, o que alguns insistem em chamar de sudoeste, e Boston fica no canto superior direito desse mesmo retângulo, que eles insistem em chamar em nordeste. Então, a viagem de Los Angeles para Boston é literalmente uma diagonal, cruzando os Estados Unidos de sul a norte, de oeste para leste. Tudo contabilizado, foram quase 6.000 quilômetros que a gente percorreu em 2 semanas. Para essa aventura, a gente teve a companhia do meu querido sobrinho Alê, que na época tinha 8 anos. Para quem já fez a maluquice de viajar por tanto tempo e por tanta distância com uma criança no carro, sabe que a gente precisa calibrar o roteiro para cativar a atenção deles. Então, do nosso lado, a gente foi para o Grand Canyon, para o Zion National Park, a gente foi visitar o Lincoln Memorial em Washington, capital dos Estados Unidos, mas a gente também foi para o Aquário em Chicago, a gente foi para o Zoológico em Denver, e a gente foi para 2 parques de diversões. A gente foi para Disneyland, na Califórnia, ainda na Califórnia, e a gente foi para Adventureland, em Iowa. Agora, imagino que a maioria de vocês já deva ter ouvido falar na Disneyland, em Disneyland. Eu duvido que tenha muita gente por aí que conheça Adventureland. No meio, campos de milho, a gente dirige, só vê campos de milho, e de repente a gente chegou nesse parque de diversões. A minha impressão é que a gente era no máximo 20 pessoas visitando o parque naquele dia. Logo de cara, a gente foi para a montanha-russa, aquelas cheias de loops e de viradas radicais. Quando a gente achava que tinha se acostumado com a rota e se preparava para compensar a força centrífuga da próxima curva, ela nos enganava e fazia a curva para o outro lado. Quando a gente chegou no final da corrida da montanha-russa, a fila estava vazia, lembra? Só tinham 20 pessoas no parque, e a gente pôde ir de novo, sem precisar entrar na fila, e dessa vez a gente foi bem na frente do carrinho. E assim, a gente foi uma 3ª vez depois dessa, e ai da minha labirintite. Em todas essas vezes, a gente achava que a gente tinha aprendido como usar o nosso peso para compensar e para amenizar as mudanças radicais de direção, só para a gente se dar conta de que a nossa preparação ajudava muito pouco. Na paraxá dessa semana, a gente dá adeus para Yaakov, o 3º patriarca, e a gente dá adeus também para Yosef, o filho querido de Yaakov. A vida dos dois foi bastante como uma montanha-russa, com altos e baixos e com viradas inesperadas. Quando Yaakov se preparou para a batalha com seu irmão Esav, quando ele estava voltando, depois de ter passado muitos anos na casa do tio, ter casado, ter tido os filhos, ele está voltando preparado para a batalha, e o que ele recebe no lugar da batalha? Um abraço. Quando Yosef foi todo contente mostrar sua túnica listrada para os irmãos, ele foi rendido e vendido como escravo. Muitos anos depois, ele estava exercendo o seu poder na gestão do sistema de abastecimento egípcio, no meio de uma seca que trouxe fome para toda a região. Ele se viu frente a frente com os irmãos, os mesmos irmãos que tinham vendido ele como escravo, e que agora estavam desesperados por mantimentos que os salvassem da seca na terra de Canaã. E quem tinha a chave do armazém era Yosef. 2020
teve um caráter inesperado, um caráter de montanha-russa. Que cada vez que a gente achava que a gente estava preparado para o que viria, lá vem uma nova curva e uma nova surpresa. Os nossos planos estavam sempre frustrados pela nossa absoluta incapacidade de conseguir prever com a mínima precisão o que estava à nossa frente. Nem tudo foram notícias ruins. Aqui na CIP, por exemplo, a gente descobriu novas competências e novas formas da gente se relacionar, apesar das dificuldades. A gente nunca teve tantos participantes nos serviços religiosos, nas nossas aulas, nas palestras e outras atividades culturais. A gente nunca teve gente de tantas partes do Brasil ou do mundo podendo se reunir para dizer adeus ou para prestar apoio para os seus entes queridos. A gente nunca forjou tantas parcerias, sejam elas locais, como com a Hebraica ou com o Hospital Albert Einstein, ou com outras sinagogas do Brasil, ou ainda com instituições internacionais. A verdade é que não adianta durar muito a pílula. Se alguém oferecesse para a gente, ao chegar no final de 2020, a gente olhasse para a fila, descobrisse que a fila está vazia, e alguém falasse assim, vocês querem passar por 2020 de novo? Não precisa pegar fila, só entrar no carrinho de novo. Acho que pouquíssimos seriam aqueles que topariam o desafio, diriam, não sei, eu quero sentar na primeira cadeira do carrinho, quero fazer 2020 tudo de novo. Esse foi um ano em que a gente cresceu bastante, aprendeu bastante, mas que a grande maioria de nós não quer repetir. Perto do final da Parashá, depois que Yaakov, o patriarca, já faleceu, e os irmãos tentam ali passar uma conversa em cima de Yosef. Para quem não sabe do que eu estou falando, procura o comentário do Rabino Ruben, no Congregar dessa semana, que ele fala justo sobre essa mentirinha que os irmãos tentam passar para Yosef. Mas Yosef responde de um jeito que sempre me deixou muito encafifado. Ele diz em hebraico, Ve'atem chashavtem alai ra'a, Elohim chashava letová, leman asa kayom hazeh leachayot amrav. Apesar de vocês terem tido a intenção de me causar mal, Yosef diz para os irmãos, Deus teve boas intenções para garantir que acontecesse o que temos hoje e mantivéssemos vivo um povo numeroso. Quer dizer, Yosef fala para os irmãos, olha, vocês me venderam como escravo porque vocês estavam enciumados que eu era o preferido do papai, mas Deus tinha um plano, e nesse plano eu precisava estar aqui no Egito para conseguir alertar o faraó dos 7 anos de fartura, que vão ser seguidos pelos 7 anos de escassez, e a gente se planejou e se preparou, e olha que bom que isso tudo fez. As implicações teológicas dessa frasezinha, desse um verso da Torá são múltiplas e imensas. Mas eu sempre fico me perguntando se é possível que tudo que a gente vive seja parte de um grande plano divino. A verdade é que eu não acredito muito nisso. A tradição judaica desenvolve essa mesma ideia no conceito Yeridah letzorech aliyah, a ideia de que algumas vezes a gente precisa de recuos temporários para a gente poder conquistar grandes avanços. Quer dizer que tem uma explicação para alguns dos nossos tropeços. E é porque, de algum jeito, lá no futuro, esses tropeços eram necessários para a gente conseguir avançar. Como uma grande descida na montanha-russa, que prepara o carrinho para conseguir subir na sequência. A verdade é que eu não acredito muito nesse planejamento, nesse destino pré-definido. Mas eu acredito que a tradição e a história judaica têm nos mostrado que a gente pode aprender dos momentos traumáticos da nossa história e aproveitá-los para transformar a nós mesmos e ao mundo. O psiquiatra judeu austríaco Viktor Frankl
desenvolveu o conceito da busca por significado, em grande parte influenciado pela sua própria experiência como prisioneiro de campos de concentração nazistas. Para Frankl, é dever da humanidade buscar o significado em cada situação traumática. Mais do que as situações pelas quais passamos, é a forma como a gente responde a elas que nos define. A experiência da escravidão no Egito passou a ser a narrativa de fundação do povo judeu, passou a determinar a nossa empatia permanente com as vítimas de todo o processo de opressão. Apesar do trauma profundo que representou, a destruição do templo no ano 70 permitiu o desenvolvimento do judaísmo rabínico, que tirou a ênfase dos sacrifícios animais e a substituiu pela reza e pelo estudo. A mística judaica, a Kabbalah, em grande parte resposta ao intenso trauma representado pela Inquisição e pela expulsão dos judeus da Península Ibérica. Ainda é cedo para a gente poder saber de forma categórica como a experiência inenarrável da Shoah transformou o povo judeu. A gente já pode identificar duas vertentes para essa resposta. De um lado, a gente estabeleceu um compromisso absoluto com os direitos humanos, e de outro, a preocupação permanente da gente lutar contra o antissemitismo. Muito mais cedo para a gente pensar como 2020 nos transformou e como a gente vai fazer sentido do que esse ano representou de fato. Se as mensagens de ano que eu recebi, imagino que todos vocês tenham recebido pelos grupos de WhatsApp, pelas mensagens de Facebook, de Instagram, a gente tomar essas mensagens de final de ano como alguma indicação, há um desejo profundo de que a gente aprenda dessa experiência e que a gente faça de 2021 um ano significativamente diferente. Um ano em que a gente valorize o abraço. Um ano em que a gente celebre as conquistas e busque de fato a felicidade. Se eu puder adicionar a essa lista, eu torço para que esse ano seja um ano em que a gente possa reconhecer a absoluta interconectividade das nossas vidas. Como diz o Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, na leitura racídica, que diz que o Echad não deve ser entendido como um, mas o Echad deve ser entendido como tudo. Escuta, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é tudo. Que essa leitura racídica do Shema nos inspire a perceber que, apesar de todas as diferenças aparentes, Deus representa a unidade de toda a realidade. Nunca foi tão evidente que cuidar do outro é o mesmo que cuidar de nós mesmos. Por um senso de autopreservação pessoal e comunitária, eu torço para que esse seja o significado que a gente vai dar a essa montanha russa que foi 2020. Que esse seja um ano muito doce, com muitas alegrias e principalmente com muita saúde para todos nós. Shabbat Shalom.